A seguir, Memória Viva. Projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Grandes momentos merecem grandes recordações. Filmagem é com Macchione Videoproduções. Entre em contato. Ligue agora, não deixe pra depois. Climep Total. Estamos aqui pra te fazer feliz, com ações importantes que você sempre quis. Profissionais dedicados pra te atender, uma superestrutura só pra você. Aqui na Fabi Calçados você encontra numeração especial do 33 ao 43. A Fabi Calçados Acessórios fica aqui na Assis Figueiredo, 1471, pertinho da Matriz. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. A perfumaria fica situada na Rua Prefeito Chagas, 131, loja 7, dentro da Galeria Futurista. Sempre com novidades, antenada sempre para vocês. Venha conferir. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje no Memória Viva nós vamos falar do bairro Cascatinha, que é considerado o berço do samba. Ali nasceram Vivaldinos da Vivaldi, Kiss Samba, que era formado só por turistas, Banda da Lata e Amigos do Casca. O bairro Cascatinha é conhecido por ser alegre, festivo, unido e principalmente o berço do samba, região que é ponto de encontro para a comunidade.
Cascatinha é um bairro muito curioso de Poços de Caldas. Ela foi se formando a partir dos anos 20 com ocupação. Não é que aquelas pessoas eram donas, é que a cidade era mais ou menos dividida da Praça dos Macacos para frente. Ali era um reduto de negros ou um reduto de pessoas pobres que foram ocupando os lugares, ocupando os terrenos, e só mais recentemente é que essas pessoas estão legalizando esses espaços pelo uso que se faz há dezenas e dezenas de anos. Igrejas, condomínios, praças, escolas, bibliotecas, fonte de água e ginásio poliesportivo. Muitas referências reunidas em um só bairro que é famoso em Poços de Caldas. Olha, é um orgulho falar da Cascatinha, esse bairro na qual eu nasci e passei minha infância, adolescência aqui, um bairro muito importante para a nossa cidade. Um bairro considerado um reduto da cultura negra, né? Após a euforia, os moradores se concentraram mais no centro da cidade, pertinho ali da igreja de São Benedito, a antiga igreja onde hoje é a matriz. Ao ser demolida a nossa paróquia de São Benedito, esses moradores mudaram, se recuaram um pouco do centro. Hoje a Cascatinha é centro, mas antigamente era um bairro afastado. E aqui se cultivava todo aquele sentimento folclórico, histórico, como congados, né? E na rua José Piffer tinha um apelido, tem até hoje, que é a Rua do Zé Agachado. Por quê? Ao subir a rua, ela é tão íngreme que você tem que subir meio abaixadão, né? Então a Rua do Zé Agachado, ali morava o rei dos Congos, que era o João Guanário, na qual os congados iam até no dia 11 de maio pegar o rei para fazer todo aquele percurso do dia 11, 12 e 13. A Biblioteca Pública Municipal Professor Júlio Bonazzi, também conhecida como a Biblioteca Monjolinho, é referência no bairro e atende várias comunidades de outras regiões. E dentro da biblioteca, ela oferece uma proposta para a gente, que a gente vem aqui toda semana trabalhar a leitura de lei. A biblioteca fica junto com a fonte Monjolinho, que compõe um complexo cultural. O bairro é muito rico em cultura, pois temos aqui uma escola, temos creche, tínhamos um hospital, que era o Hospital Pedro Sanches, temos biblioteca, o Alvino Oscar, tínhamos aqui grandes moradias, como a chácara do Dr. Fabrino, tínhamos também aqui a fábrica dos refrigerantes, que não tem mais, refrigerante Sibel, né? Aqui é um reduto muito rico e continua sendo riquíssimo. A estátua que fica dentro da praça no bairro Cascatinha também leva o nome do líder Quilombo dos Palmares, referência da resistência negra no Brasil. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente vai falar aqui no nosso programa sobre o ginásio Moleque César. É já já!
Sabe aquela fita VHS, aquela que você tinha em casa e nunca mais você assistiu? Sabia que ela se estraga com o tempo? Então não perca tempo, me chame agora no WhatsApp que aparece aqui no seu vídeo e vamos converter a sua fita para arquivo digital. 3722-4004. Ligue agora, não deixe pra depois que recordar. Estamos aqui pra te fazer feliz com ações importantes que você sempre quis. Profissionais dedicados pra te atender. Uma superestrutura só pra você. Aqui na Fabi Calçados você encontra numeração especial do 33 ao 43. A Fabi Calçados Acessórios fica aqui na Assis Figueiredo, 1471, pertinho da Matriz. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. A Perfumaria fica situada na Rua Prefeito Chagas, 131, loja 7, dentro da Galeria Futurista. Sempre com novidades, antenada sempre para vocês. Venha conferir. Voltamos com Memória Viva e no bairro Cascatinha nascia a turma do futebol do Flamenguinho, que se destacava em campeonatos amadores em Poços de Caldas. O espaço esportivo recebeu o nome de Moleque César para homenagear um morador do bairro que era repórter e também um grande sambista. O Moleque César foi um jornalista, né, que ele veio já de São Paulo com esse apelido Moleque César, então a gente não sabe muito bem o porquê do Moleque César, né, o nome dele era José Cesário, e ele escrevia no Diário de Poços como Moleque César, o seu pseudônimo, ou como Razek, né, que é César ao contrário. Ele foi muito importante porque ele foi um jornalista que fazia de tudo. A gente sabe que no interior até hoje é assim, mas na época, né, chamava muita atenção porque ele ia, fazia as matérias, não tinha foto ainda, o Diário de Poços, década de 40 e 50, era só escritos mesmo, era só textos, só letras, né? Então ele ia até o local, né, cobria o fato, depois ia até o jornal, escrevia, né, na máquina de datilografar, depois ele passava para o linotipo, né, e isso, o jornal era impresso, ele ajudava a dobrar o jornal e quando faltava entregador ele também entregava o jornal. Eu conversei com a Lúcia, que é uma filha dele que está viva e mora na José Piffer ainda. Ela fala que muitas vezes para ela e os irmãos verem o pai, eles tinham que ir até o Diário de Poços, que na época ficava ali na rua acima ali do Pio 12. Então, assim, devido ao tanto que ele trabalhava, se dedicava ao jornal e ao próprio Diário de Poços e a cidade de uma forma geral. Outra coisa importante é a relação dele com o samba, né? Ele voltava para casa e também, né, parava nos bares aqui da Cascatinha, né, para se divertir um pouco, e ele cantava, compunha músicas, né? O samba era um estilo muito arraigado aqui, né, na Cascatinha. E tinha até uma curiosidade dele, que ele cantava uma música
né, apaixonada por uma mulher e ninguém sabia quem era essa mulher. Né? O Neco, que é o marido da Lúcia, até chegou a perguntar para ele quem era a mulher que ele tanto se declamava cantando samba. Ele não falava e todo mundo sabia disso, dele, que ele fazia isso nos bares, mas ninguém sabia realmente para quem que era. Com relação aos negros, nós tivemos aqui, né, grande importância, além da questão das águas, no final do século XIX, né, também nós tivemos aqui a questão das fazendas. Então nós tínhamos muitas fazendas aqui em Poços de Caldas e a mão de obra vinha de onde? Vinha dessa mão de obra dos negros, a mão de obra escrava. Né, a gente já tinha aí a questão da Lei Áurea, mas a gente tinha ainda também essa questão de escravos, né, pessoas que trabalhavam dessa forma, e com isso eles tinham que ficar em algum lugar. Eles tinham que ir dominando algum lugar, eles ficaram mais às margens da cidade, aqui na Cascatinha, e também um outro ponto importante foi a Capitão Afonso de Junqueira. E eles se encontravam na praça, né, que tinha perto, que era a Praça Dom Pedro II, que ainda não tinha esse nome, né, que era um balneário ali, mas eles se encontravam na praça então chamada dos Macacos, né, porque era um meio do caminho para chegar na Cascatinha e para chegar na Capitão Afonso de Junqueira, onde eles se reuniam ali através de festas e tudo mais. Então foi um bairro importante na constituição dos negros, e eles têm orgulho disso, né? Chamar a Praça dos Macacos é um nome pejorativo, é um nome que não é legal, mas eles têm orgulho da Cascatinha ser um bairro construído aí através da questão da raça negra aqui no bairro. No bairro Cascatinha também acontecem as principais manifestações culturais da cidade. A Cascatinha também é considerada a Vila Isabel de Poços de Caldas. Vila Isabel comparando com a Vila Isabel do Rio de Janeiro, porque é o berço do samba do Rio de Janeiro, a terra de Noel Rosa, e a Cascatinha também, por essa junção, né, por agregar aqui essa quantidade de afros descendentes, e os tambores continuam tocando fortíssimo dentro do coração de toda a população. Então, a Cascatinha, além da parte folclórica, dos congados, o berço do samba, grandes compositores como Paulo Oscar, que Deus o tenha, né, e vários outros compositores, pessoas importantíssimas que romperam barreiras, como Moleque César, como a tia Geni, a dona Maria Siqueira, grandes famílias, hoje a família Cesário, né, que são importantíssimos hoje dentro da história da nossa querida Poços de Caldas. Muito da cultura popular que se tem em Poços de Caldas nasceu na Cascatinha. Tem momentos históricos importantes, por exemplo, foi o único bairro visitado pelo imperador Dom Pedro II quando esteve em Poços de Caldas em 1886. Tem uma foto bastante curiosa de Dom Pedro e todo o seu staff na Cachoeira da Cascatinha. Também o rei do futebol Pelé conheceu o bairro. A Rua José Piffer é uma homenagem a uma das pessoas que ajudou nesse processo de modernização de Poços de Caldas, que foi liderado pelo prefeito Francisco Escobar. Era mais ou menos uma ideia de Belle Époque, de fazer Poços de Caldas uma cidade com grandes avenidas, com um ar europeu, e o José Piffer foi escalado para trabalhar também nesse processo. Então a rua recebe esse nome em homenagem a ele. Rui Barbosa ele é sempre elogiado como um intelectual brasileiro importante, um político, ótimo orador, e também existem aqueles que o acusam de ter destruído documentos que traziam informações sobre a escravidão no Brasil. Então é uma rua que também tem o nome de uma personagem que é um pouco dúbia aí na questão do negro no nosso país.
Princesa Isabel é o nome de uma outra rua, né, do bairro, e que muitas vezes foi homenageado como heroína por conta de ter assinado a Lei Áurea, mas nós sabemos que a questão não é bem essa. A própria Lei Áurea tem o problema de não inserir o negro de fato na sociedade, dele não ocupar o seu espaço, de não ter direitos garantidos, de não ter acesso à educação, a trabalho, moradia. Ainda moram ali famílias importantes do início do bairro. E outra curiosidade, quando se tem qualquer problema de saúde, qualquer problema financeiro, aquela comunidade se une, faz festas, promove feijoada, ainda é uma comunidade muito unida ou era também para o carnaval. Infelizmente nós perdemos um pouco do carnaval quando se tirou as escolas de samba das avenidas de Poços de Caldas, mas ali também se fomentou, se cresceu uma das principais escolas de samba de Poços de Caldas, que é a Vivaldinos da Vivaldi, a tradicional Banda da Lata, que também foi um trabalho extremamente bonito, feito com crianças, criando foliões para os carnavais. Era um bloco que fez parte da história do Carnaval de Poços de Caldas, a Banda da Lata, e o famoso Quici Samba, que era um bloco formado por turistas que moravam ou frequentavam o Quicizana, mas que também trouxe por muito tempo muito brilho, muita alegria, muita riqueza para o Carnaval de Poços de Caldas. Então é um dos bairros que merece um estudo mais apurado, que merece um trabalho mais apurado pela sua história, pela sua tradição e pelas contribuições que já deram a partir dali para a cultura da cidade. E também nós tínhamos aqui um dos grandes cassinos, que era o Quicizana. Hoje, Condomínio Quicizana. Antes, Cassino Condomínio. Hoje, Condomínio Quicizana. E ali, para a curiosidade, né, de todos, ali tem uma nascente das águas sulfurosas, dentro desse nosso querido bairro, aonde eu nasci e cresci. E falando das águas, que eu falei no Quicizana, tem a nascente das águas sulfurosas. E aqui, divisa com o bairro Santa Rita, né, tem a fonte do Munjolinho, na qual a água mineral é uma referência. É uma água, além de saciar a sede, é uma água também medicinal. Então nós temos aqui, completando a riqueza desse bairro, água sulfurosa dentro do Quicizana, água mineral aqui na fonte do Munjolinho, né? E tínhamos uma mina também de água mineral que ficava dentro da fábrica da Cíbel. O refrigerante Cíbel era feito com a água mineral extraída do próprio local. Como é possível compreender o espaço que você vive, como é possível entender as suas referências, a sua história, os seus conflitos, que a gente tem uma questão que é muito forte hoje, que ao mesmo tempo que nós temos casas de famílias tradicionais, nós temos um bairro que está cada vez mais recebendo prédios e verticalizando. Então essas pessoas correm o risco assim, de, até por uma questão financeira mesmo, acabar vendendo as suas casas, e com elas nós perdemos também a história do bairro, a cultura do bairro, os valores desse bairro. E muito do que a gente tem hoje da cultura popular da cidade realmente tem a marca da Cascatinha. Pessoas importantes, mas foi principalmente este reduto de pessoas simples, com a sua cultura simples, mas que colaboraram muito com a cultura da cidade. Hoje é um bairro que vai se perdendo na tradição, aquelas pessoas mais antigas vão se mudando, algumas casas importantes, antigas, históricas, vão sendo demolidas, mas não se pode esquecer que Poços deve muito para o bairro da Cascatinha, Munjolinho e adjacências.
Sigam a gente pelas redes sociais. No YouTube, Memória Viva com Ludmila Ramos. Se inscreva e dê o seu joinha e mande a sua sugestão pra gente. Por hoje é só. Até a próxima. Você assistiu Memória Viva, projeto aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. E tem como incentivadora cultural a empresa Climep Total. Olha o que vem por aí no Memória Viva. Dúvida nenhuma, e os jogadores do Santos vão para cima do jogador Caneco, cumprimentar pela linda jogada no gol feito por Toninho, no lançamento de bola de Caneco, levantando no lance lindo do ponteiro direito da equipe Santos. Ele é um dos principais comunicadores do rádio do Brasil e de Poços de Caldas. Cobriu 4 Copas do Mundo. Eu estou falando de Chico de Assis. Por isso eu dou aqui um depoimento que eu luto muito, luto de corpo e alma para que a cidade cada vez mais melhore o tratamento para com o seu povo.